Boa noite, meus amigos. Hoje nós trataremos, em relação ao tema de constitucional, sobre o poder executivo. O poder executivo não cai praticamente em todas as provas, mas está presente no edital do TSE, então nós vamos tratar esse assunto um pouco agora, certo? O poder executivo, a gente precisa saber primeiramente que ele é exercido pelo presidente da República, ele é auxiliado, então, além de exercer pelo presidente da República, esse presidente ele é auxiliado pelos ministros de Estado, e no sistema federalista, o presidente ele exerce ao mesmo tempo tanto a chefia do governo quanto a chefia de Estado. Então, nesse poder executivo, nós temos aí a chefia, o exercício feito pelo presidente da República, auxiliado pelos ministros de Estado, e esse presidente da República ele exerce tanto a chefia de governo quanto a chefia de Estado. O presidente e o vice-presidente da República, eles tomam posse em sessão do Congresso Nacional. E qual o compromisso que eles prestam-se nessa sessão? De manter e defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Então, basicamente, nessa sessão solene, ele preza esses quatro compromissos. Certo? Em caso de impedimento, do presidente e do vice-presidente, ou vacância dos respectivos cargos, tanto de presidente e vice, quem vai suceder o presidente? Eu vou falar para vocês em ordem sucessiva, tá? Então, sucessivamente, vão suceder o presidente e o vice-presidente, o presidente da Câmara dos Deputados, depois do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal, nessa ordem, tá? Então, vou recapitular. Presidente da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e do Supremo Tribunal Federal, certo? Vagando os cargos de presidente e vice da República, será feita uma nova eleição 90 dias depois da abertura de aberta a última vaga. Então, 90 dias depois de aberta a última vaga, será feita uma nova eleição para a escolha do presidente e do vice, tá? Ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da vaga, pelo Congresso Nacional na forma da lei. Então, vamos lá. Se ocorrer a vacância nos 2 últimos anos do exercício da presidência e do vice, será feita uma eleição 30 dias depois que surgir essa vaga. Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período de seus antecessores, tá? Então, vai até o término do mandato que o outro deixou de fazer. O presidente e o vice-presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do país, por período superior a 15 dias, sob pena de perda do cargo. Então, se o presidente for se ausentar do país, por exemplo, para ir qualquer país no exterior, e esse período for superior a 15 dias, o que é necessário? Uma licença do Congresso Nacional, certo? Como que funciona a estrutura do Poder Executivo? Nós temos o presidente da República, a vice-presidência abaixo dele, os ministros de Estado que auxiliam esse presidente e o vice, o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, certo? Falaremos agora um pouquinho sobre as responsabilidades do presidente da República. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal, especialmente contra o quê? A existência da União, o livre exercício do poder legislativo, judiciário, do Ministério Público, dos poderes constitucionais das unidades da Federação, o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais, segurança interna do país, probidade na administração, lei orçamentária e o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Então, o que atentar isso que nós falamos, principalmente contra a Constituição Federal, é considerado o quê? Um crime de responsabilidade. Admitida a acusação contra o presidente da República por 2/3 da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, nas infrações penais comuns, tá? Ou perante o Senado Federal nos crimes de responsabilidade. Então, vamos falar de novo, isso é importante, cai muito em prova. Se admitida a acusação contra o presidente por 2/3 da Câmara dos Deputados, quando é referente a infrações penais comuns, quem decide o julgamento é o Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, se for um crime de responsabilidade, Senado Federal.
presidente ele ficará suspenso de suas funções nas infrações penais comuns, se recebida a denúncia ou queixa-crime pelo STF, e nos crimes de responsabilidade após a instauração do processo pelo Senado Federal. Enquanto não sobrevier sentença condenatória nas infrações comuns, o presidente da República não estará sujeito à prisão. Tá? O presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado, por atos estranhos ao exercício de suas funções. Né? Então, dentro do seu mandato, na vigência de seu mandato, ele não é responsabilizado por aquilo que ele cometeu estranhamente a sua função. Tá? O que é estado de defesa? O presidente da República pode, ouvido o Conselho da República e o Conselho da Defesa Nacional, decretar o estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e eminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções da natureza. Então, nesses dois casos, né, tanto para restabelecimento, né, questão de calamidade de grande proporção de natureza, ou também referente à ordem pública ou à paz ameaçadas por grave e eminente instabilidade institucional, o presidente ele pode decretar o quê? O estado de defesa. Lembrando que tem que ser ouvido tanto o Conselho da República quanto o Conselho de Defesa Nacional, certo? O decreto que instituir o estado de defesa determinará o quê? O tempo da duração do estado de defesa, as áreas que serão abrangidas e as medidas coercitivas, né? Restrições aos direitos de reunião, ainda que exercida no seio das associações, sigilo de correspondência e sigilo de comunicação telegráfica e telefônica. Então, no período de estado de defesa, isso é restrito, né? É restrito reunião, mesmo que seja dentro de associações. Sigilo de correspondência é restrito. Sigilo de comunicação telegráfica e telefônica também é restrito. Na hipótese de calamidade pública, ocupação e temporário de bens e serviços públicos, o tempo de duração de estado de defesa não será superior a quanto? 30 dias, podendo ser prorrogado por uma vez, por igual período, tá? Se persistirem as razões que justificarem a sua decretação. Então, o estado de defesa ele dura no máximo 30 dias. Pode ser prorrogado uma vez também. Tá? Decretado o estado de defesa ou sua prorrogação, o presidente da República, dentro de 24 horas, submeterá o ato com respectiva justificação ao Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta. Então, o presidente ele decreta o estado de defesa ou sua prorrogação, mas primeiro, dentro de 24 horas, ele submete esse ato, né, com uma justificativa para o Congresso Nacional. E o Congresso Nacional decide por maioria absoluta. Tá? O Congresso Nacional apreciará o decreto dentro de 10 dias contados de seu recebimento, devendo continuar funcionando enquanto vigorar o estado de defesa. E rejeitado o decreto, cessa imediatamente o estado de defesa. Tá? Então, isso é automático. Então, falamos um pouquinho sobre o estado de defesa. Agora, nós falaremos sobre o estado de sítio. O que é o estado de sítio? O presidente da República, ouvidos também o Congresso Nacional e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar autorização quanto ao Congresso Nacional para decretar o estado de sítio. Então, lembrando que lá no estado de defesa, quando nós falamos sobre o estado de defesa, o que foi importante lá? Que o presidente ele decreta o estado de defesa. Já o estado de sítio, não. O estado de sítio ele solicita autorização ao Congresso Nacional. Né? Então, a diferença. Estado de defesa, o que nós temos? Uma decretação por parte do presidente. Já no estado de sítio, nós temos uma solicitação de autorização ao Congresso Nacional. Okay? Quando que eu decreto estado de sítio? Comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficiência de medida tomada durante o estado de defesa. Declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Tá? E, por exemplo, se houve uma decretação de estado de defesa, mas foi ineficiente, o presidente ele solicita, então, o decreto de estado de sítio, entenderam? Então, o estado de sítio é solicitado também nos casos de ineficiência do estado de defesa. Okay? O presidente da República relatará
os motivos determinantes do pedido, devendo o Congresso Nacional também decidir por maioria absoluta. Tanto o estado de defesa quanto o estado de sítio é por maioria absoluta. O decreto do estado de sítio indicará sua duração também como o estado de defesa, as normas necessárias à sua execução, as garantias constitucionais que ficarão suspensas. Depois de publicado o decreto, o presidente da República designará o executor das medidas específicas e as áreas abrangidas. Então, o presidente ele faz a solicitação para o Congresso, autorizado por maioria absoluta, o presidente faz o quê? Designa um executor para essas atividades. O estado de sítio não poderá, neste caso, ser decretado por mais de 30 dias, nem prorrogação, de cada vez por prazo superior. Então vamos recapitular isso. O que nós temos? O primeiro caso de decretação do estado de sítio, que é de comoção grave, ocorrência de fatos que comprovam a ineficiência que foram ocorridas no estado de defesa, esse tipo de estado de sítio não pode ser decretado por mais de 30 dias,